Olá para você que nos acompanha aqui pelas redes sociais do Sistema Arquidiocese de Comunicação, Rádio Rural, FM 91.1, também para você conectado conosco nas redes sociais da TV Encontro, canal 26.1. Estamos começando este podcast especial Devoção e Fé. Especial Devoção e Fé. E hoje nós vamos destacar Santa Rita de Cássia, uma famosa santa que inclusive tem uma devoção muito forte aqui em Santarém. E nós convidamos para participar deste momento, deste programa especial, integrantes da comunidade de Santa Rita de Cássia, da área pastoral Santa Rita de Cássia aqui de Santarém, com o seu pároco, que curiosamente também é o nosso diretor aqui do Sistema Arquidiocesano, que é Padre Walter Imbiriba. E vai conduzir esse programa aqui comigo a Ana Célia, lá da paróquia, ou melhor, da área pastoral Santa Rita de Cássia. Tudo bem, Célia? Bem-vinda. Tudo bem, Rafael Rebelo. Muitíssimo obrigado desde já pela oportunidade de estar aqui para falar de devoção, para falar de festividade, para falar de fé, junto a Santa Rita de Cássia. E quem vai participar hoje aqui com a gente, Ana Célia, deste momento? Lógico que já temos o Padre Walter, mas também temos um convidado especial que estará aqui com a gente, também lá da comunidade. Quem vai estar com a gente, portanto, para a gente apresentar oficialmente? Temos hoje aqui o senhor Antônio Pena. Não digo que ele seja um historiador, né? Mas está conosco ali na comunidade já há muito tempo. Vai falar um pouquinho aí para a gente do que ele já viveu, de tudo que ele já vivenciou ali na comunidade. Padre Walter Imbiriba também aqui com a gente. Bem-vindo, padre. Como é que vai? Vamos conversar hoje sobre devoção e falar também de Santa Rita de Cássia e da festividade de Santa Rita de Cássia. Obrigado, Rafael. Obrigado, Célia, seu Antônio Pena. Estamos aqui para falar desse momento importante, né, que acontece todos os anos aqui em Santarém, que é a festa Santa Rita de Cássia. E talvez muitos não saibam, mas a festa de Santa Rita hoje ela é a terceira maior festa em público aqui da cidade de Santarém. Né? É uma festa muito grande, muito devotada. E é um momento especial. Nós já, lá na comunidade, já começamos os preparativos, as orações, o terço, e cada dia que passa, esse clima de festa vai contagiando as pessoas, os devotos. E é bom que a gente fale um pouco de Santa Rita, porque é uma das santas mais queridas hoje do mundo católico, cristão católico. Célia, apresente seu Antônio, então, para a gente, por favor, mais uma vez. Seu Antônio Pena é um querido na nossa comunidade. Seu Antônio Pena é uma das nossas raízes comunitárias, eu posso assim dizer, né, seu Pena? Com toda a intimidade, seu Pena. E hoje ele vai agregar aqui para a gente muitos valores, né, em relação a Santa Rita de Cássia, em relação à nossa comunidade. Seu Pena. Obrigado, Ana Célia, obrigado, Rafael, pelo convite. Especialmente também Padre Walter, que me convidou para estar aqui nesse bate-papo muito interessante sobre a nossa comunidade. Realmente, quando a Célia fala sobre as raízes, eu já sou as raízes do novo milênio, né? Eu comecei a morar lá no bairro em 2001, março de 2001, mas eu tenho contato com muita gente que morou bem antes de mim, desde o início do bairro. E é uma história muito bonita, realmente, do nosso bairro, que a gente poderia colocar aqui, não só para os devotos, mas para toda a arquidiocese. É importante frisar que o nosso programa vai ser parcelado, vamos assim dizer, em 3 blocos. E nessa primeira parte a gente vai falar sobre devoção de uma maneira geral, para que a gente possa chegar até Santa Rita de Cássia. E a gente vai conversar nesses próximos minutos justamente sobre devoção. O que é devoção? Né? A devoção como um cunho popular, um momento de fé, a devoção como um comportamento humano e também como uma forma de professar uma fé diante de um santo, diante da sua religiosidade, diante de Deus, enfim. Padre Walter, o que vai ser essa devoção, Padre Walter? O que é a devoção na raiz da palavra, para a gente começar falando assim? A devoção, ela, no seu conceito mesmo original, ela tem um pouco ou quase tudo de São Tomás de Aquino. Né? Ele fala sobre a questão do ordenamento das coisas, e ele sempre diz isso, que no mundo tudo tem uma ordem, e no universo, em qualquer situação, e a ordem de tudo é Deus. E o que São Tomás de Aquino fala sobre devoção? Ele diz primeiro que é uma palavra que na época dele já era muito usada, mas às vezes mal entendida. Por quê? Porque muitas vezes a devoção pode correr o risco de ser um puro sentimentalismo religioso, espiritual, e isso pode incorrer naquilo que nós chamamos de idolatria, né?
Então, São Tomás de Aquino dizia assim, que a devoção ela tem o princípio e o fim voltado para Deus. Tudo que se faz na devoção tem que ter Deus como fim e princípio de tudo, ou seja, porque Deus está na ordem, no centro de todo o ordenamento que existe. Então, a devoção ela é essa atitude que leva a Deus, que chega a Deus através dos santos, nosso caso cristãos católicos, né? Então, através de um santo, nós rezamos, nós pedimos com a fé, com a certeza de que ele vai levar a Deus, não que ele seja ali o fim último, não, ele é o meio para chegar no fim último, que é o próprio Deus. Por isso que São Tomás diz que a devoção, tanto o início como o princípio dela, tem que ser Deus, porque senão não é devoção. Então, a devoção ela não parte do princípio apenas do cristianismo. Outras religiões também podem se considerar, a partir da proliferação daquela fé, uma devoção, né? Isso aí, sim, quando a gente coloca aqui para a nossa religião, para o cristianismo, a nossa devoção é aos santos, a Deus, a Jesus e a Maria, seria assim? Assim, olha, a devoção, ela em todo canto tem. É a mesma coisa, duas coisas. Vamos pensar, por exemplo, a questão do religioso e do cristianismo. Muita gente pensa, por ser religioso e cristão. Não é. Você tem que ser um religioso cristão. E assim a devoção em outras religiões também tem devoção, né? As suas várias realidades lá. Mas no cristianismo, o que São Tomás de Aquino deixa como assim, algo assim, conceitualmente concreto para nós, é que nós temos que ter consciência que tudo, a devoção, seja de qual santo quer que seja de Nossa Senhora, que é a devoção maior, a qualquer outro santo, ela tem que ter sempre como fim de tudo, tanto o começo como o início, tem que ter Deus no centro de tudo, porque senão ela não é devoção e passa a ser uma idolatria, como muita gente acha que a gente reza para os santos, né, que adora os santos. Não é, porque as pessoas que falam isso, que elas não entendem que eles são os mediadores e não os fins da nossa fé, dos nossos pedidos. E aqui, Célia, pelo nosso roteiro, né, existe uma divisão de categorias de santos, né? É uma questão que também muitas vezes as pessoas pensam, né? Porque nós temos os santos martirizados, os santos que de outra maneira se tornaram santos, né? O que a gente poderia falar sobre essa questão das categorias dos santos? E não são poucas, né, Rafael? Não são poucas, né? Não são muitas. Poucas. Quando se fala de santidade, na verdade, abre-se um leque gigante. E na questão das categorias, nós podemos dizer que são níveis, subníveis, né, de santos, realmente. Tudo vai dependendo da história, da vivência desses santos, aqui nesta vida terrena também, né? Seu Pena, Santa Rita é um desses exemplos, né? Um deles. Mas o senhor imagina mais ou menos quantos santos nós temos aí na nossa igreja? Imagino, né? São muitos. De números, passa que, Padre Duarte, de canonizados? Passam de mais de 20 mil santos. 20 mil santos, né? Para 365 dias no ano. Né? Daí então, sobra, né? Ver... Santos canonizados, né? Porque, como o Rafael falou, só um momentinho, desculpa aí, não seríamos categorias, mas tem os vários santos, inclusive a última escala seria assim os santos anônimos. Ou seja, existem os santos que são canonizados, que nós devotamos, mas existem os santos anônimos que todos nós nascemos para ser santos. Ou seja, então, além de ser mais de 20 mil santos canonizados, existem os anônimos que viveram sua vida de santidade, de louvor, de mística, de oração, e que são santos diante de Deus, com certeza. Padre Zezinho, por exemplo, tem uma devoção lá no Nordeste muito grande, né? Inclusive, sim, ele pode ser caracterizado como um personagem, né? Às vezes, as pessoas, uma vez falando sobre isso, alguém perguntou para mim o que seriam esses santos anônimos. E eu até, numa forma de uma brincadeira, mas uma brincadeira séria, eu disse, olha, eu, por exemplo, considero o Dom Tiago um santo anônimo. É pelo que ele fez, pelo que ele foi, pelo que ele representa, porque nós sabemos que ele tinha uma vida de santidade. Ele não é canonizado, não é registrado no livro canônico, mas ele, pela vida que ele viveu, então, quer dizer, além dos santos canônicos, que são mais de 20 mil, existem milhares e milhares, aquilo que o Apocalipse vai, a visão de João vai dizendo no Apocalipse, né? Existe uma multidão que incontável, porque são aqueles que chegaram à planificação de sua vida através da santidade. Diga, senhor. No caso de Santa Rita também, nós aprendemos que
Santa Rita é uma das santas que mais amou a Deus, assim, depois de Nossa Senhora, né? Porque Santa Rita, ela amou a Deus quando jovem, amou a Deus quando mãe, amou a Deus quando viúva. Então, praticamente, todas as etapas da vida de Santa Rita, ela teve esse amor a Deus, né? E para quem conhece a história de Santa Rita, né, que ela queria ser monja e tudo mais, né? Mas pela tradição familiar, os pais queriam que ela casasse, principalmente o pai, né? E é uma história muito bonita de Santa Rita, mas ela seguiu o conselho do pai e se casou. Mas teve uma vida matrimonial muito conturbada, enfim. Mas em todas as etapas da vida de Santa Rita, ela amou a Deus. É importante frisar que os santos foram pessoas humanas, né? Que passaram pelas suas tribulações, não foram perfeitos, mas que se tornaram intercessores, né, Ana Célia? Isso. Na verdade, é o pedido do próprio Deus para todos nós, né, Rafael? Até hoje, sede santos, né? E algumas, realmente, pessoas passaram por essa vida terrena e buscaram a santidade. Que hoje nós também tentamos aí diariamente buscar a santidade. Mas como o seu Pena falou, igualmente a Santa Rita, conectados sempre com o princípio maior, como o Padre Walter explicou, início, meio e fim, sempre conectados a Deus. Padre Walter, então, os santos que hoje nos inspiram, os santos que hoje nós devotamos, eles são nossos intercessores, correto? Eles não são os realizadores de milagres, como muita gente assim confunde, né, comenta. Foi Santa Rita, somente ela, através dela que eu consegui a minha graça. É mais ou menos assim o caminho, não é verdade? É um caminho, é aquilo que eu falava no início, os santos se tornam um meio, né, para a gente chegar a Deus. Por quê? Porque nós acreditamos que eles estão junto de Deus. E pelo fato de serem santos, então eles contemplam a face de Deus. E um dos fatos, tem vários fatos bíblicos, eu tinha até feito uma relação, mas eu não trouxe que é muita coisa. Mas, por exemplo, um caso explícito de intercessão no casamento de Caná, das bodas de Caná, né? Falta vinho, e ali Maria intercede pelos noivos, porque sabe que vai faltar vinho, sabe que eles vão passar vergonha, faz uma intercessão ali, né, para o seu filho e chama que ali os serventes para dizer, olha, faça o que ele mandar. Ela já havia pedido, né? O Padre Léo, que de uma forma muito engraçada, explicando isso, diz assim, né, que Maria chegou e disse, olha, falta o vinho. Aí ele disse, o que eu tenho a ver com isso? Aí o Padre Léo disse que Maria diz assim, te vira, tu que é filho de Deus, te faz aí, né? Ou seja, tu é filho de Deus, tu vai ter que fazer porque tu podes fazer. Ou seja, ela não poderia fazer. Não teria, Maria não teria esse poder, mas o filho dela tinha, porque ele era Deus. Ou seja, então por isso que os santos, a partir de nós temos essa compreensão de que os santos, eles intercedem. Por exemplo, ali no Santa Rita, aqui em Santarém, né? São muitas pessoas que chegam e dizem assim, padre, eu consegui um milagre. Santa Rita fez um milagre, tá? Eu até digo, olha, que bom, glória seja dados a Deus, mas que Santa Rita não fez um milagre, mas ela levou até Deus a sua prece, o seu desejo, a sua vontade, Deus realizou, né? Para que ninguém também incentive a compreensão errada das coisas, né? De achar que os santos são o fim último. Não, eles não são os fins últimos. O fim sempre será Deus, o fim sempre será Deus. O princípio e o fim será Deus. Os santos são esses meios que intercedem, que levam nossas preces, que levam nossas orações, e a partir desse momento que eles levam e estão contemplando a face de Deus, e colocam nos braços, no coração de Deus, essas preces são atendidas, então os milagres são realizados. Então é isso que a gente compreende como intercessão. Não é que dizer que os santos se fazem os milagres por si só, que não. Nós sabemos que não. Todo cristão devia saber isso, né? Se tem cristão que não sabe, deveria começar a saber que eles são intercessores e não o fim de todas as coisas. E aí, senhor Antônio, por exemplo, como o padre já mencionou, pegando esse gancho, é por isso que nós temos os santos padroeiros das comunidades, né, padre? Talvez seja nesse viés, né? A Santa Rita é a padroeira daquela comunidade, daquele bairro, daquela coletividade, intercede não só individualmente, mas também coletivamente, como o senhor já presenciou muito bem, participando ali da comunidade, né? Com certeza.
nós vimos também que Santa Rita de Cássia, como ela amou a Deus em todas as etapas da sua vida, em todos os estados de sua vida, ela amou a Deus. Então, no final, ela se une à paixão de Cristo, ela ficou impressionada com o mistério da crucificação de Jesus. E com o coração de espinho de Jesus Cristo, ela pede a Jesus que ela sentisse aquela dor do espinho maior na testa de Jesus, e ela então é contemplada por Jesus com essa mesma dor, com essa chaga, que ela queria sentir as dores de Jesus, né? E isso tudo, para nós, cristãos católicos, conhecendo essa história, por exemplo, de Santa Rita, especialmente nós lá do bairro, nos chama muita atenção, nos enche de piedade. Tanto é que ela foi escolhida para ser a padroeira do bairro, né? Tem uma história muito linda que... Você vai contar daqui a pouco? Vou contar, daqui sim. A pouco. Vou contar. Mas, enfim, ela leva esse nome, né, de Santa Rita de Cássia lá no nosso bairro, também pelo sofrimento do povo, lá no início, na década de 70, né, uma história muito bonita que depois a gente vai contar aqui para vocês. Muito bem, e assim a gente vai finalizar esse nosso primeiro bloco, Ana Célia, né, onde a gente falou um pouquinho sobre a devoção, justamente para introduzir essa parte, para se entender um pouco mais sobre a devoção a Santa Rita. E daqui a pouco nós vamos falar sobre quem foi Santa Rita, por que ela se tornou santa, né, e não somente em Santarém. A Santa Rita de Cássia tem uma popularidade devocional muito grande em todo o Brasil, em diversas partes do planeta. E daqui a pouco, no próximo bloco, nós vamos saber um pouco mais sobre esta santa de uma devoção tão grande nos mais diversos pontos deste planeta. Daqui a pouco voltaremos. Voltamos então agora nesse especial de devoção e fé, né, Rafael Rebelo, que está aqui maravilhoso, né? Já tivemos aqui um primeiro bloco cheio de conhecimento, já estamos engrandecidos aqui de devoção e fé. Padre Walter, diga então aqui para todos nós, quem foi Santa Rita de Cássia? Santa Rita, sobre meu conhecimento de Santa Rita foi assim um pouco impressionante. Para falar a verdade, eu via sempre falar de Santa Rita, ouvia. E todo ano, quando eu estava aqui em Santarém, que eu estava por aqui, eu levava sempre alguém da minha família para participar, no dia da festa, para deixar ali no bairro da Floresta, logo cedo ali, das 4 horas da tarde, tudo. Mas nunca tinha, assim, lido a história de Santa Rita. E, de repente, o bispo disse que eu iria trabalhar na área pastoral Santa Rita de Cássia. E falou que 2 dias antes de eu assumir a área. E eu até falei no dia da posse lá que eu passei aqueles 2 dias lendo a história de Santa Rita, porque eu não podia chegar lá e não saber nada de Santa Rita. Conhecer nada do padroeiro. Não sei nada. Eu tive que ler assim, coisas rápidas. Mas olha, eu falei até domingo na celebração lá. É uma história tão impressionante, de uma santa assim, tão impressionante como eu acho que não tem outra. E a partir dali eu comecei a ler, comecei a pesquisar, até que eu gosto de escrever algumas coisas todo mês por causa da novena, conversar com as pessoas, para a festa. E Santa Rita foi uma santa assim que desde o princípio, desde a sua juventude, ela já manifestou esse desejo de ser santa por querer ir para o convento, né? Naquele tempo, a tradição familiar era muito diferente da nossa hoje. Ela teve que casar, os pais escolheram o marido e tudo, e nós sabemos a história que o marido era difícil, era ruim, maltratava e tudo. Depois teve 2 filhos, depois o marido morreu, os filhos morreram. E tudo isso acontece assim, de uma forma que dá para a gente perceber como é que Deus vai agindo na vida de quem quer estar perto dele, quem quer seguir o caminho dele, né? Porque esse título que ela recebe da Santa das Causas Impossíveis é um título assim, muito propício e muito assim profundo e reflexivo para nós, porque eu sempre digo ali na Santa Rita, como a Alicélia, o seu Pena sabem disso, que se nós queremos vencer na vida, olhemos a história de Santa Rita. Ela queria ser religiosa, queria ser aquela pessoa que entregue a Deus, e ela não desistiu. E o primeiro grande exemplo que ela deixa para nós, que nós podemos fazer tudo o que é possível, mas o impossível só Deus faz. E Deus fez o impossível na vida dela, porque essa mulher sofreu demais. Foi uma vida assim de sofrimento que você lê, você relembra muito do próprio sofrimento de Cristo.
né, das próprias dores que Cristo passou. Ela passou muitas dores desde o princípio da sua juventude, desde quando ela foi entregue para o seu esposo, né? E ela passou muito por isso, todas as dores possíveis, para ir para o convento, né? Tem até no texto que a gente reza, né, que do nada ela apareceu no convento lá das freiras agostinianas, ou seja, tudo é um processo que ela viveu, confiou. Então, para dizer quem foi Santa Rita, é a resposta do título dela. É aquela que viveu, buscou e conseguiu o impossível que parecia na vida dela. Ou seja, uma santa que acredita de uma forma assim espetacular na graça de Deus. Tudo que ela quis, ela conseguiu, mas tudo foi com sofrimento. Ou seja, ela foi essa santa assim, exemplar, essa santa assim, maravilhosa, esplendorosa, que eu sempre penso assim, que uma coisa são essas grandes santas místicas, né, que escreveram grandes tratados de teologia, de espiritualidade. Outra coisa é uma santa que nem Santa Rita, que não escreveu, mas viveu com seu próprio corpo, com seu próprio espírito, essa graça de ser santa. Então ela foi essa mulher que passou por todas as coisas. A história dela é grande, é bonita, né? Passa pela família, passa pelo convento, passa pelo seu sofrimento do estigma na sua testa, mas tudo isso para dizer que ela foi aquela que acreditou, e por isso esse título que é concedido a ela, de Santa das Causas Impossíveis, ele é um título assim, muito acertado, porque realmente ela é um exemplo de buscarmos em Deus aquilo que tudo para nós se parece impossível. Ela que nasceu em 1381, na Itália, em uma região do centro da Itália, nas montanhas, em Roccaporena, perto de Cássia, região da Úmbria, Itália, ali é a região norte, se não me engano, da Itália, né? Filha de um casal de muita oração. E tem uma curiosidade, que ela estava dormindo, quando ela sente o chamado, ela estava dormindo, e ela ouve uma voz chamando, Rita, Rita. E quando ela abre a porta, estavam ali, segundo a história, São Francisco, São Nicolau e São João Batista. Eles pediram que ela os seguisse. Depois de andarem pelas ruas da cidade, os santos desapareceram e Rita sentiu um suave empurrão. Ela caiu em êxtase e, quando voltou a si, estava dentro do mosteiro, estando este com as portas trancadas. Então as freiras não lhe puderam negar a entrada. Rita viveu ali por 40 anos, Ana Célia. É uma história, né, de 40 anos é um bom tempo, não é, Rafael? É um bom tempo, 40 anos. E o Padre Walter já veio respondendo aí para a gente o porquê, então, que ela se tornou santa. Né? Santa Rita foi justamente a santa das causas impossíveis, por nos provar que o impossível é possível e que diante de Deus, diante da oração fervorosa e constante, que era assim que era Rita, né? Oração diária constante junto a Deus, nós conseguimos sim o impossível. Nada na vida de Santa Rita foi coincidência, tudo foi providência, né? Ela rezou pelos filhos, ela rezou pelo marido, ela foi dentro da vida dela, dentro da família, todos os pedidos dela, tudo que ela pedia a Deus era atendido. Mas porque ela tinha uma conexão realmente muito forte, ela era muito próxima de Deus. Ela que no dia 22 de maio de 1457, seu Antônio, faleceu, né, fez sua Páscoa, quando o sino do convento começou a tocar sozinho. Santa Rita estava com 76 anos. Sua ferida, uma ferida que ela tinha no corpo, cicatrizou. Seu corpo começou a exalar um perfume de rosas, que é justamente por isso que hoje se tem também essa ligação com as rosas, né? Para quem está nos acompanhando aqui nas redes sociais, o Andor veio, mas aqui tem a mesa, e nós caracterizamos aqui de forma simbólica rosas ao pé da imagem, e também ela tem uma coroa de rosas na cabeça, né, que simboliza justamente esse perfume exalado no momento da sua Páscoa, né? O que diz a história, né, que no lugar da ferida apareceu uma mancha vermelha que exalava um perfume celestial e que encantou a todos. Logo apareceu uma multidão para vê-la.
A Santa Rita de Cássia foi beatificada no ano de 1627 em Roma pelo Papa Urbano VIII. Sua canonização foi em 1900, tanto tempo depois da sua morte, da sua Páscoa, no dia 24 de maio, pelo Papa Leão XIII. Sua festa foi, a partir daí, né, passa a ser comemorada todo dia 22 de maio. 22 de maio, então, pelo menos com o senhor como comunitário, para muitos, para quem tem São Francisco no dia 4, para quem tem São João no dia 24 de junho, né, para quem tem outros e outros santos, mas acredito eu, pela sua fervorosidade e proximidade, o dia 22 de maio é muito significativo na sua vida. Com certeza, Rafael. E uma das questões que muito nos chama a atenção também, antes da morte dela, as irmãs do convento tinham uma peregrinação para Roma todo ano, né? E o estigma da testa de Santa Rita de Cássia já estava muito avançado e exalava um odor muito forte, né? Fedido. E ela queria ir na caravana e a madre, então, não permitiu que ela fosse. Não, você não vai não, porque como que tu vai com essa tua ferida na testa, muito fedida? Não dá para ir não, você não vai não. E a viagem era no outro dia. No outro dia, ficou cicatrizado na testa dela. Ela foi na viagem e voltou. Quando ela voltou, de retorno da festa, a cicatriz voltou também. A ferida voltou. A ferida voltou na testa dela. Uhum. E assim, é uma das histórias que a gente sabe. E outras, né, histórias de Santa Rita. Tem a questão da uva também, que a Celinha pode contar muito bem, né? A história da uva. Tem da uva, tem dos filhos, tem do marido, tem das rosas, Rafael. Um dos tópicos interessantes sobre as rosas também é que era inverno na Itália. A gente sabe que quando é inverno na Itália faz um pouquinho de frio, né? Um pouquinho. E ela pediu a uma prima que fosse até a casa dela quando ela já estava adoentada no convento. Prima, vai lá no meu quintal e traz uma rosa para mim. E a prima dela disse, não, mas não é possível. É inverno, Rita. As rosas vão estar debaixo do gelo. Ela disse, pode ir. E a prima foi e o jardim de Rita estava lá. Lindo, florido. E a prima trouxe essa rosa para ela. Que interessante, né? Aqui no Brasil nós temos uma devoção também muito forte, direcionada a Santa Rita. Para se ter uma ideia, a cidade de Santa Cruz, lá no Rio Grande do Norte, tem como Santa Rita a padroeira da cidade. Inclusive, lá está a maior estátua católica do mundo para Santa Rita, com 56 metros de altura. Santa Rita é considerada a madrinha dos sertões. Em Minas Gerais, padre, como já conversamos em outros pontos, né, existe a cidade de Cássia, que Santa Rita também é padroeira, seu aniversário é no dia 22 de maio, e lá tem, na região de Minas Gerais, não me recordo se é naquela cidade, mas tem um santuário também enorme dedicado a Santa Rita também ali, né, Sim, padre? Tem. É um santuário dos maiores importante do Brasil. Uhum. É uma devoção assim, muito, muito forte, né, que depois que eu fui para Santa Rita, eu comecei a pesquisar e até participar dos grupos, né, que tem muitos grupos no Brasil de Santa Rita de Cássia. Eu participo de vários, dos 10 mais ou menos, que são ligados à igreja ou ao Santuário Santa Rita. E a gente percebe como é uma devoção que cresce muito. No Brasil ninguém tem assim, registros mais claros, assim, mas tem algumas histórias que diz que de 1710 já se rezava a novena no Rio de Janeiro, né, em uma confraria ou uma igrejinha, não sei, alguma coisa assim, né? Ou seja, então é bastante tempo também aqui já no Brasil. E eles dizem assim, né? Eu estava conversando um dia com alguém lá do Santuário de Minas Gerais, aí ele dizendo assim, olha, cada Santa Rita que a gente coloca como padroeiro de uma comunidade, essa devoção se espalha em 10. Né? Ou seja, é uma das devoções no Brasil que mais cresce, é a devoção a Santa Rita. E eu não sei porquê, pelos fatos que nós passamos ultimamente, pandemia, essas coisas, parece que a devoção aumentou ainda mais. Porque o povo, no sofrimento, busca estar perto de Deus. E às vezes usa essas intermediações, essas intercessões para estar perto de Deus. E parece que Santa Rita é uma das devoções que mais cresceu
nesse período que nos últimos anos que nós vivemos aqui no nosso país, no mundo inteiro também, né? E esse item de Santa das Causas Impossíveis, um dos pontos atrelados a este rótulo, vou colocar aqui a expressão rótulo, a Santa Rita, né, ou virtude, né, justamente direcionado, padre, ao ponto de quase ser impossível dela adentrar no convento, e como ela adentra, né, foi por meio de algo impossível. Ela é acordada por 3 santos, né, São Francisco, São Nicolau e São João, caminha, tropeça, quando ela se dá por si, ela já está dentro do convento. Né? É um dos fatos que atrelam a ela essa questão das causas impossíveis. A questão da Rosa, que a Célia falou, ou seja, que o Sr. Pena falou, relatando agora da Itália. Ou seja, são coisas humanamente impossíveis de acontecer, né? Mas aconteceram pelo fato da fé que ela tinha, uma fé realmente fortalecida, enraizada, né? Até a leitura de domingo passado, agora do sexto domingo, domingo da Páscoa, falava isso, né? Eu dizia, tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Eu até dizia assim, que a gente passa nossas turbulências, as nossas dores por falta, muitas vezes, de uma fé enraizada, que basta de sofrer um pouquinho que logo a gente desiste. Ela é o contrário, quanto mais ela sofria, mais ela acreditava. Quanto mais as coisas pareciam longe, mais ela acreditava. E por isso que ela traz esse título de Santa dos Impossíveis, porque se a gente for imaginar hoje, lendo a história, né, para quem lê assim, não de uma forma para entender, para viver, mas de uma forma muito superficial, acho até estranho como que essas coisas podem acontecer, né? Como que de repente ela cai, já aparece dentro do convento, manda buscar uma rosa, não é tempo de rosa. Então todos esses fatos que aconteceram, que são relatados na vida de Santa Rita, eles mostram realmente que ela não foi uma santa qualquer. Eu sempre brinco com Santa Rita dizendo assim, que ninguém acende vela para santo que não faz milagre. Sim. A gente procura sempre aqueles que fazem milagre. E Santa Rita é essa santa que a gente tem inúmeros relatos. Para ela ser santa, ela teve que ser periciada, os milagres, os 3 milagres que é necessário, né, para ser um santo tudinho. Mas se a gente fosse catalogar, por exemplo, os relatos aqui mesmo de Santarém, vou completar 2 anos agora em Santa Rita, são vários, pessoas que pegam as rosas abençoadas, que levam e que estão com câncer e que tomam chá com as pétalas da rosa e ficam curadas. São histórias extraordinárias, né? Porque elas acreditam no poder de Deus e acreditam no exemplo dessa santa que realmente acreditou naquilo que parecia impossível, né? E as pessoas também fazem isso, pegam o exemplo de Santa Rita, acreditam em Deus com esse exemplo da realização de Deus em todos os nossos desejos, né? Ela também, após a sua morte, o fato da Páscoa de Santa Rita, né, tem uma particularidade rara no mundo, que é o chamado corpo incorrupto, né? O fenômeno que acontece quando o corpo inteiro, de forma parcial, não se decompõe, mesmo passado muito tempo da morte. Inclusive os gestos mortais de Santa Rita, os gestos mortais de Santa Rita de Cássia repousam em uma basílica em Cássia, na Itália. E também a santidade dela parte do princípio, né, desse item, né, padre? São fenômenos que a ciência não consegue explicar quase, né? Que elas são explicadas através da fé. Mas o corpo de Santa Rita é um desses, né, que continua incorrupto, e inclusive as pessoas que vão lá, né, inclusive eu já conversei com alguém que foi lá aqui de Santarém. E presenciou. Presenciou, né, e assim, uma pessoa que falou isso de uma forma emocionada, dizendo que não sabe se tinha, mas ela sentiu, né, o perfume de rosas lá quando chegou próximo, que eu não sei, nunca foi lá, não sei como é, né? Ou seja, mas são coisas que a ciência não explica, mas que a fé, que nós pela fé acreditamos que tudo isso são providências divinas, né? São ações divinas na vida humana. Então, gente, nesse segundo bloco nós falamos sobre essa devoção, a origem da devoção a Santa Rita de Cássia, também um pouco do ser humano, Rita de Cássia, né? Depois Santa Rita de Cássia. E daqui a pouco, no nosso próximo bloco, Ana, falaremos sobre a vivência em comunidade aqui em Santarém, né? Como o padre mencionou no começo do programa,
Santarém tem tem Santa Rita, óbvio, como uma das maiores festividades no calendário anual de festividades aqui das comunidades da Arquidiocese. E daqui a pouco vamos falar justamente sobre essa festividade e sobre a história, né, que se atrela ao bairro da Floresta, aqui em Santarém. Que vem crescendo, Rafael. Vem crescendo, né? Que cresce cada vez mais, mas é uma história que se confunde da comunidade Santa Rita de Cássia com a história do bairro da Floresta em Santarém. E tudo isso nós vamos conversar daqui a pouco no próximo bloco. Daqui a pouco. Olá, estamos de volta para esta nossa terceira e última parte desse especial Devoção e Fé dedicado a Santa Rita de Cássia. No dia 22 de maio, nós celebramos essa data especial direcionada a Santa Rita de Cássia e nós estamos recebendo hoje aqui, né, integrantes da comunidade, Padre Walter, que além de ser o nosso diretor aqui do Sistema Arquidiocesano de Comunicação, também é o administrador da área pastoral Santa Rita de Cássia, em Santarém, lá no bairro da Floresta. E por falar desta presença da devoção a Santa Rita de Cássia na cidade de Santarém, esse vai ser o nosso assunto deste terceiro e último bloco do nosso programa. Estou certo ou estou errado, Ana Célia? Certíssimo, Rafael. E é grande a devoção. É grande, muito grande. É uma festividade muito bonita. Realmente são muitos devotos em Santarém. Se você conversar aí, eu tenho certeza que de 5 pessoas que dizem eu sou devota de algum santo, alguém vai dizer eu sou de Santa Rita. Não é verdade, seu Pena? Com certeza, Ana Célia. Inclusive, quando eu estava na ativa, né, tinha muitos colegas que se diziam devotos de Santa Rita, e até hoje, né, eles cobram da gente como é que a gente pode informar eles da programação, das festividades, cartão da feijoada. Então, tudo isso nos envaidece bastante, porque Santa Rita realmente é uma santa muito poderosa e que nos dá gosto assim, de reverenciar esta santa, principalmente lá no nosso bairro. E agora, quando fala justamente dessa devoção, como começou, né, ali a Santa Rita de Cássia, né, como começou a comunidade de Santa Rita de Cássia, se mistura a história da comunidade com a história do bairro da Floresta. Como começou essa devoção? Foi quando? Eu posso estar errado, mas foi ali pela década de 70, não foi? Então, como eu falei, né, eu comecei a morar lá no bairro em março de 2001, mas conversando principalmente com a professora Luzia, que é uma professora que está desde o início do bairro mesmo, na época que o bairro era só mata, né? Então, ela me disse que no início, claro, poucas famílias que moravam lá, e para chegar nela, foram 3 santos que mais ou menos estavam ali se candidatando para ser o padroeiro do bairro, né? Um deles era Todos os Santos, mas aí não escolheram, porque Todos os Santos, a festa de Todos os Santos ali perto de Finados, aí acho que não colou muito bem, né? Um dia antes. Um dia antes. E aí teve São Jorge, né, que houve uma grande devoção, grupo de oração São Jorge, né? E finalmente Santa Rita de Cássia, né? Por que Santa Rita de Cássia? Porque no momento o bairro era só mata, floresta mesmo fechada. Aí vem o nome Floresta. Floresta, tudo fechado. E o que aconteceu? As dificuldades, não tinha linha de ônibus, não tinha água encanada, luz em tâmara, e as dificuldades foram muito grandes. E aí pensaram, então, lá no grupo de oração, o nome de Santa Rita de Cássia, por ser a santa das causas impossíveis, né? E depois tudo foi acontecendo, né? Do primeiro padre que eles tiveram por lá, antes de Frei Alexandre, foi o Frei Miguel, né? Isso em 1975, ele celebrou a primeira missa lá, Frei Miguel, numa capelinha, ali onde é a área, né? Mas era uma capelinha lá feita de palha, foi a primeira missa, só que a missa lá era só uma vez por mês, e nos outros domingos era feito o culto dominical, né? Com o seu Carlos Magno, que era um dos primeiros catequistas do bairro, né? Que fazia o culto dominical. E depois, em 76, mais ou menos, veio então Frei Alexandre,
e ele ficou lá algum tempo e que construiu essa igreja que nós temos hoje, né? Essa atual igreja que nós temos lá no nosso bairro. Uma igreja que fica localizada, padre, o endereço, senhor, você lembra de cabeça? Padre Walter, ali a rua ao lado da frente? Rua Maravilha. Rua Maravilha, né? Para quem não Maravilha. sabe, muita gente, a Santa Rita tem uma expressão, mas como chegar a Santa Rita de Cássia, né? Quem vem ali pela Moassara, bem próximo ao aquele local de eventos, né? Ali próximo ao CCZ, você adentra à direita, quem vem da Cuiabá, quem Isso. vem Terminou o muro do Hospital regional, é só dobrar. É só dobrar um quem quarteirão, vai né? daqui para lá no rádio sentido Cuiabá, é só dobrar à esquerda, já está. Você vê ali a torre, né, de Santa Rita de Cássia. E quem for pela Sérgio Rem, passando ali o primeiro portão da Ubra, também Só dobrar à direita, já está na Maravilha. que já vai sair da Maravilha Isso. e chegar ali na igreja de Santa Rita de Cássia. E por todo esse tempo, Santa Rita também teve uma predominância quando se fala em lideranças, da participação. Até então, nessa época, em 70, década de 70, ainda era prelazia, depois diocese, e agora na arquidiocese, com a participação também no fortalecimento da igreja em Santarém como um todo, né, seu Antônio? Com certeza. E na época o bispo era Dom Tiago, né? Dom Tiago, que era o nosso bispo. Mas como a professora Luzia me falou, né, tem muitas pessoas que a gente pode catalogar daqui para frente a história desse bairro, que é uma história muito bonita. Inclusive, algumas ruas são nomes de pássaros, né? Justamente por causa que o bairro era uma mata fechada só. Ruxinol, Tem né, a que é mais Ruxinol, famosa também. tem outros nomes lá interessantes, né? E foi toda uma questão, uma luta muito grande, porque não tinha escola, né? A primeira escolinha foi na casa do seu Carlos Magno, que ele cedeu a casa dele, aí ele foi morar para o sítio, né? E a casa ficou lá como a primeira escolinha da cidade, do bairro, e foi lá que 38 crianças que foram os primeiros alunos lá do bairro, né? Claro, com a ajuda das autoridades da época, né? Porque eles se reuniram, foram na prefeitura falar com o prefeito da época, e eles tiveram então apoio, e começou então a primeira escolinha também, muito antes de ser a nossa atual escola que tem lá, a Paulo Rodrigues, né? E ela fica bem próximo da igreja. Isso, bem próximo lá. Inclusive também a Escola São Francisco, que é também descendo a Roxinol, rumo à Nova República, tem uma história muito bonita também, na qual ela ajudou a construir essa escola, né? Lá, já no bairro do São Francisco, que hoje já está dividido ali entre Nova República e Floresta. E São Francisco das Chagas, que faz parte da área pastoral de Santa Rita de Cássia. A Ana Célia também tem um entrelaço muito grande com a comunidade, desde criança, né, Ana Célia, praticamente? Né? A família dela reside no bairro. Continua novinha, né, Rafael? Continua novinha, criança. Não vamos aqui esconder nas idades. Mas, enfim, né, a Ana Célia, que desde criança, acredito eu, a família da Ana Célia também tem uma incorporação, uma junção e uma familiaridade muito próxima com a comunidade e a igreja de Santa Rita de Cássia. Cresci ali no bairro, realmente, eu e muitos outros devotinhos, que eu digo que hoje já viraram chefes, né, de família. Mas é uma devoção, Rafael, tão bonita, que a gente viu crescendo, né? Muitas pessoas ficaram realmente ali no bairro, mas muitas, mesmo que saindo, assim como eu, a gente deixou o coração lá na comunidade de Santa Rita de Cássia. E como um bom filho sempre a casa torna, ninguém abandona Santa Rita de Cássia. Mas você nunca abandonou. Mudou de bairro, mas continua lá. Mudei de bairro, mas meu coração está lá. Mas muitos, Rafael, mesmo durante as festividades, nós conseguimos assim identificar a quantidade de pessoas que vêm de fora só para a festa de Santa Rita de Cássia, os do bairro que permanecem lá firmes e fortes, e aqueles que saíram do bairro, mas todo ano, né, é fato, estão nas festividades presentes. São fiéis à festividade, fiéis de Santa Rita e fiéis à festividade. Total, né? Total. Agora, essa evolução também dessa parte comunitária, né, que integralizou ali o bairro da Floresta, seu Antônio, é muito forte também, né? Santa Rita, como eu mencionei há pouco, é uma referência dentro hoje da arquidiocese como comunidade, né? Pelas lideranças, por exemplo, Dona Jandira, né, com todo o trabalho que ela fez na arquidiocese, continua também colaborando com a comunidade, né? Enfim, muitas e muitas pessoas de referência dentro da arquidiocese,
na formação, na catequização, na evangelização também nasceram, são frutos de Santa Rita, né? Com certeza, inclusive a Jandira, para nós, como ela sempre diz, eu fui vigária aqui do bairro da Floresta, né, por muitos anos, e também por todos os padres que passaram por lá, né? E quando eu fui morar para lá, para o bairro, quem era o vigário lá era o padre Auricélio Paulino, né? E no ano seguinte nós tivemos as Santas Missões Populares, né? Naquela época a gente fazia isso, e foi assim uma semana de muita missão, de muita evangelização dentro do bairro, que fomentou todas as famílias. E hoje, com fruto dessas Santas Missões Populares, houve a fomentação também das SEBs, né? das pastorais, e que hoje ainda continuam, né? Apesar da pandemia que nós tivemos, paralisação praticamente de 2 anos, e só agora nós retomamos os nossos trabalhos. Inclusive, ano passado, conversando com o Padre Walter, o que é que nós vamos fazer? Porque nós não tínhamos ainda a Assembleia Arquidiocesana, né, que estava prevista para o ano passado, que não aconteceu, veio acontecer já este ano. Então, a gente esperou a Assembleia Arquidiocesana, que aconteceu este ano, para poder a gente ter um direcionamento nos nossos trabalhos. Mas, enquanto isso, desde o ano passado, nós priorizamos a catequese no nosso bairro, né? Porque já estávamos 2 anos sem fazer, e então nós tivemos a catequese do batismo, da primeira Eucaristia e da crisma. E a primeira Eucaristia vai ser agora, Dia das Mães, dia 14, vai ser a primeira comunhão das crianças, já pós-pandemia, né? E nós temos 2 turmas de crisma, de jovens e de adultos, que vão se crismar dia 9 de setembro, lá na nossa comunidade. Para você ver, Ana Célia, Padre Walter, que a comunidade continua a sua caminhada, e dentro dessa história recente, Padre, Santa Rita de Cássia, ela antes era uma comunidade que integrava a paróquia de Sagrada Família. Correto. Né? Era de Sagrada Família. Quando Santarém se torna arquidiocese, né? A Sagrada Família, vou assim dizer, desmembrada de Santa Rita, ou Santa Rita desmembrada, se torna área pastoral, né? Padre Evaí esteve lá quando se tornou, e depois chega Padre Walter. E nesse trabalho recente, Padre, né? Nesse seu trabalho no qual o senhor está à frente da área pastoral, né? Mais uma festividade, a sua segunda festividade, é isso? Segunda festividade. Esse trabalho recente, como o senhor Antônio já mencionou, né? Esse trabalho direcionado à festividade, e também todo o trabalho direcionado pelo senhor na evangelização da comunidade. Como é que está acontecendo tudo isso? Assim, de forma bonita, positiva, em 2020, né, que teve a criação da área pastoral, né, das comunidades São Francisco e Santa Rita de Cássia. Assim, a comunidade, ela é um bairro ali que não é um bairro grande, né, é um bairro pequeno, relativamente pequeno com relação aos outros bairros da cidade. Mas, assim, é um bairro que eu gosto muito de estar ali. Como você falou, ali nós temos grandes lideranças, né, no bairro da Floresta, que é a Igreja de Santa Rita de Cássia, o senhor Antônio Pena, que é um grande estudioso do magistério da igreja. Nós temos aqui a Celine, que é minha comadre Célia agora, a Jandira, o seu Célio. Ou seja, nós temos grandes lideranças ali. E estamos fazendo um trabalho bom. Nós colocamos agora, desde o ano passado para cá, a novena, todo dia 22 de cada mês. E essa novena está trazendo uma transformação para a comunidade, porque ela não é só uma novena para as pessoas do bairro, da área, mas para toda a cidade, né? Eu até digo assim, que do bairro mesmo, nem todo mundo participa. Quando você vê na novena, 80% das pessoas que estão ali são de outros bairros da cidade. E na festa nós temos pessoas que vêm de todos os cantos aqui do estado, vêm de fora, de Minas Gerais, de Brasília, Mato Grosso, que ano passado estavam lá, foram lá. Ou seja, uma devoção grande. E nosso trabalho, nosso desejo é fomentar mais essa devoção, não para ser aquela devoção que não leva a nada, mas uma devoção que leva a uma caminhada pastoral, né, uma caminhada espiritual. E nós temos muitas coisas para fazer, que foi criada a área pastoral, mas sem a estrutura necessária. Então a gente está caminhando, não temos uma secretaria própria, a igreja ainda é até certo ponto desconfortável, né, porque é muito quente, né. Nós estamos agora com um projeto novo, né, para lançar agora ou no último dia da festa ou depois da festa, um projeto de uma revitalização, uma igreja nova, confortável, climatização, climatizada,
com espaço maior para o povo, né? Uma nova fachada, nova estrutura. Então, o projeto está pronto. Nós vamos lançar ou agora no decorrer da festa ou depois da festa. Porque precisa, porque de mês para mês vai crescendo essa participação do povo. E a igreja ela não oferece essa certa condição ainda para colher bem mesmo as pessoas, né? Mas é uma festa, Rafael. Ano passado eu falava para a comadre Célia, né, que eu cheguei lá e o pessoal falava assim, olha, a festa é grande. Aí eu brincava, dizia, mas... Eu acho que ele estava duvidando, Rafael. Para quem já esteve à frente da festa de Nossa Senhora da Conceição, né? Eu dizia, será que é maior do que a festa da Conceição? Eu ficava brincando, né? E eu te falo com toda sinceridade, foi a surpresa mais positiva que eu tive. Realmente é uma festa grande na participação do povo, desde o primeiro dia até o último dia, né? Muita gente. Aí eu fui ali ter a noção da força da devoção de Santa Rita aqui dentro da cidade de Santarém. E quando eu comecei a conversar com eles, estão mais próximos de mim, nós temos que pensar essa festa não para o bairro da Floresta, mas para a cidade e para as outras cidades. A nível arquidiocesano. A nível da arquidiocese. A gente está fazendo muita festa a nível de bairro, mas ela precisa ser ampliada para ser vista a nível de arquidiocese, porque são de todos os cantos que vem gente para participar dessa festa. E a gente está trabalhando, agora nós vamos nos preparar depois da festa para fazer a assembleia, né, para organizar todo o Seu Pena, que tem um trabalho muito bom com jovens. Eu chegava lá, as primeiras missas que eu participei em Santa Rita, eu fiquei logo meio triste, primeiro que dava pouca gente, né, e não é questão de número, mas queira ou não, isso influencia na própria vontade e tal. E eu sempre dizia, aqui não tem criança nem jovens não, porque eu não via crianças nem jovens na missa. Ia ser um mês mais ou menos que eu ficava curioso. Eu nunca vi uma igreja que você não vê jovens, não vê crianças. E foi quando eu conheci o Seu Pena, não conheci ele, mas já sabia a história dele, com a comadre Célia sobre o batismo, com outros. E hoje nós temos bastante jovens que participam, crianças que participam, adultos que participam, que vêm da crisma de adultos, né? Do batismo. Então, ou seja, hoje nós temos uma comunidade que ela é participada pelas pessoas, porque a gente começa a fazer esse trabalho. Eu sempre digo, ninguém vai correr para tentar fazer tudo, nós vamos fazer aos poucos, mas que seja bem feito, um trabalho que visa uma questão de evangelização de catequese, o que a gente necessita na nossa igreja. E a festa tá vindo aí, né? Começa no dia 13 até o dia 22, e este ano, até conversava com o Madre Célia, dizia, olha, parece que este ano as coisas estão meio paradas, assim, né? Não sei se porque alguns lideranças ficaram doentes, eu também fiquei doente, ninguém tinha muito tempo de se reunir, não dava para reunir. E de repente, esses dias parece que houve assim um frisson, sabe? Uma explosão de ânimos. Sim, que é pessoas de fora que estão indo rezar, está rezando o texto, aí para mim, isso e aquele negócio, e pergunta, e a fé. Aquilo vai, do nada, movimenta, porque aquilo que parecia estar quietinho, eu digo, é por isso que Santa Rita é casa dos impossíveis, porque do nada parece que há um boom assim, né, de pessoas, de gente. Então a expectativa nossa é muito grande, porque como eu falava, a nossa missão é fazer dessa devoção uma devoção a nível de arquidiocese, né? A gente vai trabalhando aos poucos, mas se Deus quiser a gente vai chegar lá. Olha, para a gente finalizar nosso programa de hoje, a Célia também vai falar das suas experiências na festividade. Antes da gente concluir, é importante frisar que a gente está gravando esse programa, né? Então, para você que está acompanhando ou antes ou depois, ou antes ou durante ou depois, né? Mas dentro de tudo isso, a festividade de Santa Rita de Cássia iniciou no dia 13 de maio de 2023, indo até o dia 22. A grande festa é dia 22, programação todas as noites neste período, né? À noite, a partir das 19h30, com a Santa Missa, e depois tem a parte social, com atrações culturais, venda de iguarias, aquele jantar delicioso, né? E dia 28, tem feijoada para o dia 28 também. Dia 22... Para quem está nos acompanhando antes do dia 22 de maio, tem a visita da caravana da 91.1, inclusive eu estou vestindo aqui a camisa da rádio. Belíssima, né? olha aí. Belíssima, olha aí, bonita que só. Então, vamos estar lá fazendo essa visita para celebrar junto com a comunidade de Santa Rita de Cássia e celebrar também os 100 dias da 91.1, que entrou no ar no dia 12 de fevereiro e, curiosamente, no dia 22, né, caiu, né, o 100º dia
da Rural de Santarém 91.1 e fazer o lançamento da nova fase do Clube da Evangelização. Vem aí uma nova fase para o clube, com toda uma remodelação, novas propostas, um novo contato com os sócios colaboradores, e lá também nós vamos fazer esse lançamento desta nova fase do clube. Célia, para a gente finalizar também a sua participação, né? Sei que você é presença ativa ali na festividade, tem a sua responsabilidade, tem o seu trabalho, e mais um ano de festividade de Santa Rita de Cássia. Mais um ano, graças a Deus, aí batendo na porta das nossas festividades. Desde já aguardamos por todos os nossos devotos, né? Os de sempre, os que estão durante, antes, depois, e os que nos acompanham anualmente. E olha, Rafael, você falou aí na nossa feijoada, é uma das melhores feijoadas, quiçá a melhor da cidade, realmente, Eu viu? vou estar de férias, mas eu vou lá comer dessa feijoada. Por favor, Rafael, pelo menos 2 feijoadas aí você deve comprar. Leva a sogra. É domingo, dia 28. Isso, né, dia no 28, domingo seguinte. Dia 28, você vai poder saborear essa deliciosa feijoada lá de Santa Rita de Cássia. Continue, por favor. Sim, para todos aí que já nos acompanham há muitos anos, sabem que nossa festividade é movimentada. Como o Padre Walter bem colocou ainda agora, é como se nos dias que antecedem o dia 22 acontece um boom ali no bairro da Floresta. Parece que o sangue começa a ferver, né, seu Pena? Eu acho que a gente começa a sentir cheiro de rosas no ar, realmente, e a festividade acontece. E eu, Rafael, eu sou bem suspeita para falar de Santa Rita, sabe? Porque desde pequenininha... Sendo ou não sendo suspeita... Eu já olhava sempre esse olhar doce que ela tem. Você olha, é igual a imagem de Nossa Senhora da Conceição. Para onde você olha, parece que ela está olhando para você. É, mais ou menos isso. E eu já, desde pequenininha, sempre simpatizava, fazia... Antigamente, Santa Rita nas peças teatrais que nós tínhamos no bairro. Isso que eu ia te perguntar, você já foi Santa Rita? Já fui Santa Rita há alguns anos. Vai voltar. Não sei se com essa mesma roupagem ou se eu vou arranjar uma ritinha, né? Que eu fazia desde pequenininha, ali fui crescendo, a idade vai chegando, né, Rafael? Olha, você falando agora de idade, então é bom não colocar aqui também, né? É verdade. Mas a devoção continua firme e forte. E mais um ano nós estaremos juntos ali no bairro da Floresta, esperando por todos vocês. É mais do que um convite, é uma intimação para aqueles que nunca foram, aqueles que desconhecem ainda, que moram em Santarém, mas desconhecem ainda a festividade de Santa Rita. Fica aqui o nosso mega convite para você e para sua família. Seu Antônio, mais uma festividade de Santa Rita. Com certeza, Rafael, mais um ano, graças a Deus estamos passando, vamos passar, né? E este ano vamos contar com 34 jovens da Crisma, 18 adultos da Crisma e 64 crianças da primeira catequese. Olha só essa grande turma aí que está sendo evangelizada na nossa comunidade, e com certeza todos eles já têm um papel dentro das festividades. Por exemplo, no domingo, Dia das Mães, nós vamos ter a presença dos crismandos de Santa Rita de Cássia e da nossa área pastoral também lá de São Francisco das Chagas. São 16 jovens que estão também se preparando para a Crisma lá. E eles vão estar com a gente na celebração da Santa Missa, do Dia das Mães. Vamos fazer uma homenagem para o Dia das Mães, onde eles vão, nesse dia, fazer a renovação da promessa do batismo. Esses jovens vão fazer nesta celebração. Foi um desejo do Padre Walter, né? E esta celebração está dentro do nosso itinerário catecumenal que a gente segue, da diocese, da arquidiocese agora, né? E a gente vai cumprir este calendário. E o Padre Walter, então, disse, por que a gente não traz também os jovens lá da nossa área de São Francisco das Chagas? E ontem já foi feito o convite, eles aceitaram, vão estar com a gente dia 14, Dia das Mães, às 19h30, na celebração. Que maravilha. Padre, para a gente finalizar a festividade dia 22, esse grande momento, essa grande festa, e depois, continua, todo dia 22, projeto todo 22 tem também novena. Começa, vai terminar dia 22, mas a promessa aqui, a partir do outro dia 22 de junho, retornemos a novena com todo o vapor, porque nós vamos colocar em prática, através da novena, novas formas de devoção, e também
trabalhar na reforma de revitalização da igreja, né? Então é quando nós vamos trabalhar mesmo. Nós temos muitos devotos e já agradecendo a todos vocês que nos ajudaram, que vão ajudar ainda. Rafael, assim, uma festa que eu não tenho esse medo de programar, pelo fato de nós termos muitos devotos. E eles não nos deixam na mão. Tudo que nós programamos acontece porque são devotos fiéis mesmo, que estão presentes de toda a cidade. E essa é algo muito bonito. É uma festa muito bonita. No dia 22 o bispo vai estar lá para celebrar a missa do encerramento. Mas nós temos também a missa da manhã e do meio-dia com a novena no dia 22, né, que é tradição já na comunidade. E convidamos, né, e depois vai continuar de novo, como a gente faz todo ano. No outro dia 22 próximo já recomeça as novenas de novo em preparação para 2024. Então não para, né? É um processo que cada vez mais vai aumentando, uma fé cada vez vai fortalecendo. Isso é muito bom para nós, da comunidade, para nós também aqui da Arquidiocese de Santarém. Olha, para você que nos acompanha nas primeiras exibições do programa, dia 13 de maio, né, no sábado, dia de Nossa Senhora de Fátima, mas é no sábado, 18h30, tem a trasladação para a comunidade de São Francisco das Chagas, da imagem de Santa Rita. No dia 14, o retorno da imagem para a igreja de Santa Rita de Cássia, 19h30, já com a Santa Missa, sob a responsabilidade dos crismados. E aí, por toda a semana, até o dia 22, tem programação religiosa e cultural, né, por todos os dias, do dia 15 ao dia 17, missa às 19h30, no dia 18, missa às 8 da manhã e às 19h30, dia 19 também, no dia 20, 19h30, no dia 21, duas celebrações, né, às 8 da manhã e às 19h30, e no dia 22, como o padre já mencionou, missa em 3 horários, 8 da manhã, meio-dia e 18h30, com a grande festa depois, com a participação da Caravana da 91. Também tem sorteio de rifa com 5 prêmios de R$100, mais uma televisão imensa, que eu já fiquei sabendo que aumentou, né? 55 polegadas. E no dia 28, a grande feijoada para você participar a partir das 11h30 da manhã, com música ao vivo, serviço e também muita bebida gelada para você aproveitar. Fechamos? Foi bom? Foi ótimo. Que bom, que maravilha. Foi bom, padre? Bom, muito bom, né? Agradecemos essa oportunidade do sistema de comunicação. Essa ideia, aliás, foi do Rafael com o Rogilson, né? Que tiveram essa ideia de fazermos esse programazinho. Com agradecer ao seu Pena, né? Que quando perguntaram a alguém, me lembrei logo do seu Pena, né? Porque ele é um homem que gosta de falar e sabe falar. Que maravilha. Obrigado, seu Pena, fugindo um pouquinho da nossa festa, agora dia 10, a posse do padre Antônio Jorge lá em Sagrada Família. Sagrada Família. E isso vai ser uma festa também muito bonita, faz parte da nossa região 4. Todos nós estamos sendo convidados. Ana Célia, obrigado pela sua presença. Espero ver você em outros momentos aqui para falarmos de fé e devoção, não somente de Santa Rita, mas de outros santos também. Com certeza. Bem-vinda mais uma vez. Obrigado pela sua colaboração. É só chamar que a gente vem. Chama que ela vem. Padre, obrigado mais uma vez pela sua presença. Obrigado, Rafael. E para você que nos acompanha pelas redes sociais do Sistema Arquidiocesano, sejam elas da Rádio Rural ou da TV Encontro, muito obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência, pelo seu prestígio. Fica o convite para você que está assistindo antes da festividade para participar da festividade de Santa Rita de Cássia. E para você que está assistindo depois, fica o convite, né, na participação da Santa Missa, que tradicionalmente ocorre aos sábados à noite, a partir das 19h30, e todo dia 22 também, a novena de Santa Rita de Cássia acontecendo lá na área pastoral. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho e até a próxima. Tchau, gente!